E aí, gente, beleza? Eu sou o Heron, eu sou um dos professores aqui do Vem Pra Rede e eu tô aqui para trocar uma ideia com vocês sobre questões práticas e técnicas sobre fotografia e filmagem. Vamos lá? E aproveitando e já pegando um gancho do que a Fernanda falou na primeira aula sobre a importância de você pensar na sua marca, você pensar nas cores, você pensar na estética, eu também acho que é muito importante a gente pensar na qualidade do material que vamos produzir. Aliás, essa vai ser a vitrine do nosso negócio, né? Então, gente, tendo tudo isso dito, vamos direto para o primeiro ponto, que é um ponto que eu julgo ser um dos mais importantes dentro da fotografia e da filmagem, e é a iluminação. E ela diz muito sobre o resultado final da sua foto, seja questão de qualidade quanto a questão de exposição. Então é importante tomar bastante cuidado com esse ponto, ok? E existem diversos tipos de iluminação, seja caseira ou seja natural. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de iluminações que você pode produzir em casa, gastando muito pouco, e mostrar também algumas iluminações profissionais para vocês terem uma noção do que é usado em algumas produções e até para um futuro investimento, ok? Vamos lá então. Vou começar então falando sobre algumas iluminações profissionais para vocês terem a noção que eu comentei. Aqui eu mostro para vocês um softbox, que é um dos tipos de iluminações mais conhecidos e mais usadas também. Vocês podem ver que ele pode possuir um bocal de até 4 lâmpadas, você podendo escolher a intensidade, a cor dessas lâmpadas, é bem tranquilo. E vocês podem ver que ele tem esse suporte ao redor que ajuda no direcionamento da luz, e esse pano branco que vocês veem na frente, ele é um difusor. Ele ajuda com que sua iluminação não fique tão dura, suavizando as sombras da sua imagem e ajudando bastante nesse quesito, trazendo uma luz mais suave. Aqui eu mostro para vocês uma segunda opção, que são os iluminadores de LED. Eles variam bastante de tamanho, depende muito do modelo e marca que você compra. O ponto positivo dele para algumas produções é que ele consegue ser portátil, você consegue carregar ele na mochila e usando baterias, não tendo que estar conectado na luz como o softbox, sendo muito mais prático em determinadas situações e até para locais de difícil acesso que um softbox não caberia. Essa próxima iluminação é uma que está bem conhecida hoje em dia, está sendo bem usada por blogueiros, por salões de beleza, que é o Ring Light. Ele traz essa luz de preenchimento bem interessante, dá aquele efeito de luz redondinha no olho, que muita gente gosta. Por ser LED, é uma luz bem dura, então ela não causa aquela suavidade que um softbox causaria. Existe também a possibilidade de você botar algum difusor na frente dele, seja uma folha de ofício branca, seja um papel manteiga. Existem essas possibilidades. E até mesmo alguns outros papéis coloridos para trazer uma cor para o seu vídeo. Isso serve tanto para o LED que eu mostrei anteriormente, quanto para esse tipo de LED aqui. E agora vamos para as iluminações caseiras. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas ideias bem criativas e legais que você pode produzir em casa, gastando praticamente nada. A primeira que eu mostro aqui para vocês é esse exemplo aqui que eu peguei na internet, que seria com caixinhas de leite. Você teria que basicamente comprar um bocal para conectar a lâmpada, um fio para ligar na energia. Você faz esse recorte da caixinha e insere ali a lâmpada e pronto. Como a caixinha tem esse material interno, ele ajuda com que a luz se disperse, ajudando bastante na sua iluminação e tendo a possibilidade de você direcionar a luz por causa dessas abinhas feitas com a caixa de leite. Você também pode fazer, como eu comentei antes, de colocar alguma difusão na frente, seja uma folha de ofício ou algum outro material. Outra iluminação caseira que eu acho bem interessante e bem prática é a iluminação com abajur. E sendo bem fácil de adaptar, tendo apenas que você colocar um difusor na frente ou muitas vezes, dependendo do resultado que você busca, apenas direcionar ele para seu objeto de desejo. Outra iluminação caseira que eu acho bem interessante e que traz um efeito bem parecido com o do softbox são dessas bolas chinesas. Elas têm diferentes cores, tamanhos e como na caixinha de leite você precisa apenas inserir um bocal, uma lâmpada para que você consiga atingir essa iluminação. Eu acho interessante falar também sobre um item que não é exatamente uma iluminação, mas ele te auxilia bastante para preenchimento e composição de luz na sua cena. Existem rebatedores de diversas formas, tamanhos, sejam eles profissionais ou até caseiros. Aqui eu mostro para você um difusor profissional que possui várias capas de várias cores. Cada uma dessas cores tem um resultado diferente na sua imagem e dispersão de luz. E você também pode usar rebatedores caseiros, seja uma folha A4, seja um pedaço de isopor ou até mesmo uma parede. Você precisa apenas de uma superfície branca que rebata a luz principal que você está usando na sua cena. Por último, mas não menos importante, a nossa querida luz natural, a luz do sol, podendo ser no seu quintal, como perto de uma janela ou dentro da sua própria casa. Como é uma luz que você não tem controle de direcionamento e nem intensidade, é interessante que você use um ambiente bem claro, com paredes brancas sempre ajudam no rebatimento da luz e como eu expliquei antes, você pode também usar rebatedores para
atingir o resultado que você busca, posicionando ele ao lado contrário da sua luz principal, que é a da janela, por exemplo. Agora que vocês tendo uma noção maior dos tipos de iluminadores, eu quero mostrar para vocês um setup que é muito conhecido e um dos mais utilizados dentro da fotografia e da filmagem, que é a iluminação de 3 pontos. Ela consiste basicamente em uma luz principal, que é a luz que vai dar a maior luminosidade no seu rosto, por exemplo. No meu caso, eu estou usando uma do meu lado direito. A segunda luz seria a luz de preenchimento, podendo ser uma luminária, um abajur ou até mesmo um rebatedor, como eu comentei antes. E eu tenho um abajur aqui desse lado, fazendo a minha luz de preenchimento. E a terceira, a luz de recorte, como o próprio nome já diz, ela ajuda você recortar o seu objeto do fundo. No meu caso aqui, ela está direcionada aqui atrás de mim, ela dá esse recorte aqui do fundo. E basicamente é isso, é uma luz bem simples, não tem erro, ela funciona para todos os tipos de trabalho e eu recomendo muito vocês, principalmente fotografia de produto. E já que eu toquei no assunto de fotografia de produto, vou mostrar aqui para vocês algumas dicas e algumas ideias de como trabalhar com isso. Um dos principais pontos aqui seria a iluminação, como eu já expliquei para vocês. Então o próximo ponto seria você trabalhar no seu cenário, podendo ser ele um fundo infinito, como eu mostro aqui para vocês. Você pode fazer isso usando uma cartolina branca, um pano ou até mesmo uma cartolina de diversas cores, dependendo a cor do seu objeto de destaque. Como vocês podem ver nesse exemplo, o objeto está posicionado no centro do pano e, como o próprio nome diz, ele dá esse efeito de fundo infinito. Você não vê aquela quebra entre a sua base e a parede e nenhum tipo de sombra também. É muito importante numa fotografia de produto você cuidar as sombras. Aqui se encaixaria muito bem a luz de 3 pontos que eu acabei de comentar com vocês, ou a luz natural, simplesmente. Esse tipo de cenário que eu mostrei aqui para vocês com fundo infinito, ele funciona bem para algumas fotografias de produto, para catálogos, se você tem interesse de recortar para alguma montagem. Mas como estamos ressaltando bastante aqui no curso a questão de você pensar na estética da sua marca, é interessante também você montar algum cenário. Mas lembrando que quem tem que estar em destaque é o seu produto e não o cenário, então você pode usar elementos apenas para compor sua cena, mas sempre focando principalmente no seu objeto de desejo. É também importante ressaltar a questão dos detalhes. Como você está trabalhando com venda, o cliente está comprando seu produto e não pode tocar ou vê-lo pessoalmente, é interessante que ele tire todas as dúvidas dele diretamente com as suas fotos. Com as facilidades do Instagram, como por exemplo você poder criar carrosséis, é interessante você fazer a sua foto principal, frontal, como eu mostrei no exemplo anterior, mas também fazer alguns detalhes mais próximos, mais fechadinhos, mostrando detalhes do seu produto, assim ajudando bastante o cliente na hora da escolha. Uma dica bem importante aqui sobre iluminação é vocês trabalharem com luzes suaves, evitando aquelas sombras duras. E um ponto principal para que isso não aconteça é vocês não utilizarem o flash. Como vocês podem ver nesse exemplo, ele acaba destacando a textura do pano, acaba criando essa sombra dura atrás, que não é interessante para a foto do seu produto. Então, basicamente isso sobre a questão técnica da iluminação. E algumas dessas imagens que eu usei aqui para exemplificar, eu peguei lá de um post da fotógrafa Angélica Siqueira. Nós ainda vamos falar um pouco sobre iluminação, só que agora na parte prática, juntando com a fotografia.